Livro História do Cristianismo, capítulo 7. A luta pela sobrevivência da antiga Igreja Católica Imperial, 100-313, capítulo 7, Cristo ou César. O cristianismo tem sempre enfrentado problemas internos e externos em todos os períodos de sua história. A Igreja teve de enfrentar o sério problema interno da heresia e resolvê-lo entre 100 e 313, além de ter de resolver ao mesmo tempo o problema externo da perseguição movida pelo Estado romano. Cristãos no Império Romano, nestorianos na China no século XIX e X, no caso 9 e 10, e católico-romanos do Japão no século XVII, bem como cristãos nos estados nazista e comunista, tiveram a experiência comum da hostilidade estatal até o ponto do martírio. Os cristãos também têm enfrentado ataques de intelectuais pagãos como Lúcio, Fronto e Celso. Os judeus foram os primeiros perseguidos dos cristãos, Atos 7, 8, 13, principalmente de líderes como Estevão, Atos 7, 54, 8, 2, Tiago e Pedro, Atos 12, e Paulo, Atos 18, 2, 17, 21, 26 ao 31 e 24, do 1 ao 9. Muitos têm uma ideia confusa acerca do número, duração, escopo e intensidade das perseguições que a igreja sofreu. Antes de 250, a perseguição era predominantemente local, esporádica e geralmente mais um produto da ação popular do que resultado de uma política definida. Após essa data, porém, a perseguição se tornou, às vezes, uma estratégia consciente do governo imperial romano e, por isso, ampla e violenta. Durante esse tempo, a ideia de Tertuliano de que o sangue dos cristãos é a semente da igreja se transformou numa terrível realidade para muitos cristãos. A igreja continuou a se desenvolver apesar disso, ou talvez parcialmente por isso, até o período em que conseguiu a liberdade de culto no governo de Constantino. Causas da perseguição letra política. Enquanto era vista pelas autoridades como parte do judaísmo, que era uma religião lícita, isto é, uma seita legal, a igreja sofreu pouco, mas assim que o cristianismo foi distinguido do judaísmo como seita separada e pôde ser classificado como sociedade secreta, ele recebeu a interdição do Estado romano, que não admitia nenhum rival à obediência por parte dos seus súditos. Tornou-se então uma religião ilegal, considerada ameaça à segurança do Estado romano. O Estado era o supremo bem em uma união dele com a religião. Não podia haver religiões particulares. A religião somente seria tolerada se contribuísse para a estabilidade do Estado, visto que a religião cristã em rápido crescimento exigia exclusiva lealdade moral e espiritual daqueles que aceitavam a Cristo. Quando era preciso escolher entre a lealdade a Cristo e a lealdade a César, este era colocado em segundo plano. Os líderes romanos, empenhados em preservar a cultura clássica dentro da estrutura do império estatal, consideravam isso uma deslealdade para com o Estado e achavam que os cristãos estavam tentando fundar um Estado dentro do Estado. Ou o Estado universal ou a Igreja universal, o corpo de Cristo, teria de ceder. A soberania exclusiva de Cristo confrontou-se com as reivindicações de César à soberania exclusiva. Muitas práticas cristãs pareciam confirmar as suspeitas das autoridades romanas sobre a deslealdade básica dos cristãos em relação ao Estado. Os cristãos se recusavam terminantemente a oferecer incenso nos altares devotados ao culto ao imperador romano, com quem o bem-estar do Estado estava indissociavelmente associado na mente do povo durante o período imperial entre César Augusto e Constantino. Quem sacrificasse nesses altares podia praticar uma segunda religião particular. Os cristãos não faziam esses sacrifícios e eram, consequentemente, tomados como desleais. Os cristãos também realizavam a maioria de suas reuniões à noite e em segredo. Para as autoridades romanas, isso só podia significar que eles estavam tramando uma conspiração contra a segurança do Estado. Os cristãos não serviam o exército até o ano 313. Letra B. Religiosas. Além da causa política básica para a perseguição, havia uma razão religiosa. A religião romana era mecânica e externa. Tinha seus altares, ídolos, sacerdotes, cânticos processionais, ritos e práticas que o povo podia ver.
Os romanos não se opunham a acrescentar um novo ídolo ao grupo do panteão, desde que a divindade se subordinasse às pretensões da primazia feitas pela religião do Estado. Os cristãos não tinham ídolos e no seu culto nada havia para ser visto. Seu culto era espiritual e interno. Quando se punham de pé e oravam de olhos fechados, suas orações não eram dirigidas a nenhum objeto visível. Para as autoridades romanas, acostumadas às manifestações materiais simbólicas de seu Deus, isso nada mais era do que ateísmo. O sigilo dos encontros dos cristãos também suscitou ataques morais contra eles. Havia boatos de que eles praticavam incesto, canibalismo e práticas desumanas. O entendimento equivocado sobre o significado de comer e beber, os elementos que representavam o corpo e o sangue de Cristo, geravam rumores de que os cristãos matavam e comiam crianças em sacrifício ao seu Deus. A expressão beijo da paz foi logo transformada em acusações de incesto e outras formas de conduta imoral que causavam repugnância à sofisticada mente romana. Pouca diferença fazia esses boatos eram verdadeiros ou não. Letra C, sociais. Problemas sociais também contribuíram para o início da perseguição romana à igreja. Os cristãos que exerciam grande atração sobre as classes pobres e escravas eram odiados pelos influentes líderes aristocráticos da sociedade. Esses líderes os viam com desprezo, mas temiam sua influência sobre as classes pobres. Os cristãos defendiam a igualdade entre todos os homens, enquanto o paganismo insistia na estrutura aristocrática da sociedade em que uns poucos privilegiados eram servidos pelos pobres e pelos escravos. Os cristãos se mantinham afastados dos ajuntamentos pagãos dos templos, teatros e lugares de recreação. Essa não aceitação dos modelos sociais vigentes trouxe sobre eles a antipatia que os inconformistas sempre enfrentam em qualquer época da história. A pureza de sua vida era uma reprovação silenciosa às vidas escandalosas levadas pelas pessoas de classe alta. O fato de os cristãos recusarem os padrões sociais existentes levou os pagãos a acreditarem que eles eram um perigo para a sociedade, classificando-os como pessoas que odiavam a humanidade e que poderiam incitar as massas à revolta. Letra D, econômicas. Não se pode esquecer que questões econômicas também influenciaram na perseguição aos cristãos. A oposição que Paulo sofreu por parte dos fabricantes de ídolos em Éfeso, mais preocupados com o perigo que o cristianismo representava para seus negócios do que com a possível ameaça ao culto de Diana. Atos 19:2. É uma chave para a compreensão da reação daqueles que tinham direitos adquiridos e cujo ganha-pão estava ameaçado pelo avanço do cristianismo. Sacerdotes, fabricantes de ídolos, videntes, pintores, arquitetos e escultores dificilmente se entusiasmariam com uma religião que ameaçasse seus meios de sustento. No ano 250, quando a perseguição deixou de ser local e intermitente para se tornar generalizada e violenta, Roma estava, segundo a contagem dos romanos, nos 1000 anos de sua fundação. Como a peste e fome e a agitação civil assolavam o império, a opinião pública atribuía a esses problemas a presença do cristianismo no império e ao consequente abandono de seus antigos deuses. Há sempre muita superstição quando se aproximava o fim de um milênio, e nisso os romanos não foram melhores que as pessoas da Idade Média que viveram pouco antes do ano 1000. A perseguição aos cristãos parecia uma forma lógica de superar os problemas dos romanos. Tudo isso cooperou para justificar a perseguição aos cristãos na mente das autoridades. Nem todas as razões estiveram presentes em cada caso, mas a pretensão de exclusividade por parte da religião cristã sobre a vida do crente conflitava com o sincretismo pagão e sua exigência de lealdade exclusiva ao Estado romano na maioria dos casos. A perseguição foi uma consequência natural da política imperial de preservar a integridade do Estado romano. O cristianismo não era uma religião permitida com o direito legal de existência. Mártires e apologistas foram a sua resposta ao povo, ao Estado e aos escritores pagãos. 2. A perseguição da Igreja. A perseguição aos cristãos era eclesiástica e política.
Durante os primórdios da igreja em Jerusalém, os judeus foram os perseguidores. Somente no governo de Nero, 54-68, as perseguições partiram do Estado romano. Nero culpou os cristãos pelo trágico incêndio de Roma em 64 d.C. Essas perseguições foram locais e esporádicas até 250, quando se tornaram gerais e violentas, começando com uma dirigida por Décio. Letra A, perseguições até 100. Nero tem o dúbio privilégio de ter sido o primeiro imperador romano a perseguir a igreja cristã. Tácito conta a suspeita de que o próprio Nero ordenara o incêndio que destruiu parte de Roma. O rumor foi tão amplamente aceito que Nero tinha de encontrar um bode expiatório. Ele desviou o ódio do povo para os cristãos, ao acusá-los de incendiários e ao convocar uma saturnal de destruição dos cristãos. Aparentemente, a perseguição se restringiu a Roma e seus arredores. Pedro e Paulo morreram neste período. A perseguição estourou pela segunda vez em 95, durante o governo despótico de Domiciano. Os judeus tinham se recusado a pagar o imposto público criado para a manutenção do templo de Júpiter Capitolino. Como os cristãos continuavam sendo identificados como judeus, eles sofreram também os efeitos da fúria do imperador. Foi durante essa perseguição que o apóstolo João foi exilado na ilha de Patmos, onde escreveu o livro de Apocalipse. Letra B, o cristianismo sob interdição estatal, 100-250. A primeira perseguição organizada que levou os cristãos ao banco dos réus ocorreu na Bitínia, durante a administração de Plínio, o Moço, por volta de 112. Plínio escreveu uma interessante carta ao imperador Trajano, em que prestava informações sobre os cristãos, esboçava o seu programa e pedia a Trajano uma opinião sobre o assunto. Dizia ele que o contágio dessa superstição, cristianismo, espalhava-se por vilas e regiões rurais, como também por grandes cidades, com tal velocidade que os templos tinham sido quase abandonados e os vendedores de animais para os sacrifícios estavam empobrecidos. Plínio procurava informar a Trajano sobre sua política para com os cristãos. Quando alguém era denunciado como cristão, Plínio convocava o tribunal e lhe perguntava se era cristão. Se admitisse a acusação 3 vezes, o cristão era condenado à morte. Em sua resposta, Trajano assegurou a Plínio que ele estava certo em seu comportamento. Não se devia caçar os cristãos, mas se alguém dissesse que a pessoa era cristã, esta deveria ser condenada, a menos que renegasse sua fé e adorasse os seus deuses romanos. Foi durante essa perseguição que Inácio perdeu a vida. Ele desejava ser o trigo de Deus que seria moído e transformado em pão na boca do leão. Essa perseguição aconteceu em Esmirna, nos meados do segundo século. Foi nesta época que Policarpo foi martirizado, quando uma multidão enfurecida levou os cristãos diante das autoridades. Calamidades locais, como o incêndio de Roma ou a atividade de um governador escrupuloso, foram as causas das perseguições movidas até a época de Marco Aurélio. Marco Aurélio, estoico devoto, tinha sido influenciado contra o cristianismo por seu mestre Fronto, inclinado a atribuir as calamidades naturais e artificiais que ocorriam em seu império ao crescimento do cristianismo, deu ordens para a perseguição aos cristãos. Justino Marte, o grande apologista, sofreu o martírio em Roma durante essa perseguição. As mulheres não estavam imunes à perseguição. Perpétua, 181-203, era filha de uma família nobre e abastada. Recusando-se a atender às súplicas de seu pai e do oficial encarregado de sua perseguição para que renegasse sua fé, ela foi açoitada com o flagelo, estraçalhada pelas feras e decapitada. Letra C, perseguição universal depois de 250. O imperador Décio subiu ao trono imperial mais ou menos quando Roma completava o fim do primeiro milênio de uma história e numa época em que o império cambaleava sob calamidades naturais e ataques internos e externos à sua estabilidade. Ele percebeu que para que a cultura clássica fosse salva, seria necessário agir com firmeza. Os cristãos foram considerados uma perigosa ameaça ao Estado por causa de seu rápido crescimento numérico e por sua aparente tentativa de se construírem no Estado dentro do Estado.
Décio promulgou um edito em 250 que exigia pelo menos uma oferta anual de sacrifício dos altares romanos aos deuses e à figura do imperador. Aqueles que oferecessem esse sacrifício receberiam um certificado chamado libellus. A igreja foi sacudida mais tarde pelo problema de como tratar aqueles que tinham negado a sua fé cristã para conseguir estes certificados. Felizmente para a igreja, a perseguição durou só até a morte de Décio no ano seguinte, mas as torturas que Orígenes sofreu mais tarde causaram sua morte. Constantino o Grande, segundo a tradição, Constantino, imperador de Roma, de 306 a 337, viu uma cruz no céu com as palavras "com este símbolo vencerás" e escritas em latim antes da batalha na ponte de Milvio, perto de Roma, em 312. Ele venceu a batalha. No ano seguinte, concedeu a liberdade de culto, pondo fim à perseguição aos cristãos. Embora houvessem períodos de perseguição estatal por ordem dos imperadores, nenhuma grande perseguição aconteceu após as de Décio e Valentino, em cujo período Cipriano foi martirizado até que Diocleciano subiu ao poder em 245-313. Diocleciano, líder militar forte, chegou ao trono imperial no fim de um século marcado pela desordem política no Império Romano. Ele concluiu que somente uma monarquia forte salvaria o Império e sua cultura clássica. Em 285, pôs fim à diarquia do Principado, criada por César Augusto em 27 a.C., pela qual o imperador e o Senado dividiram o poder. Em sua opinião, uma monarquia poderosa oferecia a única alternativa ao caos. No império despótico como esse, não havia lugar para os elementos democráticos no governo ou para a tolerância de crenças hostis à religião do Estado. Foi nessa situação histórica que aconteceu a mais dura perseguição enfrentada pelos cristãos. Os primeiros eruditos da ordem de perseguição aos cristãos foram promulgados em março de 303. Diocleciano ordenou o fim das reuniões cristãs, a destruição das igrejas, a disposição dos oficiais da igreja, a prisão daqueles que persistissem em seu testemunho de Cristo e a destruição das escrituras pelo fogo. Essa última ordem trouxe mais tarde um problema para a igreja quando a controvérsia donatista começou no norte da África, em torno de como os tradutores que tinham dado cópias das escrituras aos perseguidores deviam ser tratados ao pedirem readmissão à igreja, cessada a perseguição. Um último edito obrigou os cristãos a sacrificarem aos deuses pagãos sob pena de morte caso recusassem. Eusébio conta que as prisões ficavam tão cheias de líderes cristãos e crentes comuns que não havia lugar suficiente para os criminosos. Os cristãos foram punidos com o confisco de bens, exílio, prisões ou execuções à espada ou por animais ferozes. Os mais afortunados eram enviados aos campos de trabalhos forçados, onde trabalhavam até a morte nas minas. A força da perseguição foi diminuída quando Diocleciano abdicou e se retirou em 305. Depois de outros períodos de perseguição, Galério, em seu leito de morte, promulgou um edito em 311 que estabelecia a tolerância ao cristianismo desde que os cristãos não violassem a paz do império. A perseguição não cessou totalmente até que Licínio e Constantino promulgaram o Edito de Milão em 313. Esse edito garantiu liberdade de culto não somente ao cristianismo, mas a todas as religiões até 381. Como Constantino acreditava que a adoração a Deus deveria ser o primeiro e o principal cuidado do governante, ele pensava que não poderia haver outra alternativa senão a liberdade religiosa como política do império. Talvez a tradição de que ele teve uma visão da cruz, que lhe deu a certeza da vitória sobre seus rivais, tenham algo que ver com a sua política de tolerância. Daquele tempo em diante, os cristãos tinham liberdade para adorar a Deus e propagar o evangelho a outras pessoas a fim de ganhá-las para Cristo. Atualmente, esse mesmo problema de relacionamento entre a igreja e o Estado tornou a surgir, e em muitos países os cristãos são apenas tolerados por causa da lei. Em outros, enfrentam perseguições de um Estado que não admite rivais. A antiga luta da Igreja contra a perseguição permite-nos compreender a importância do conceito contemporâneo de separação entre Igreja e Estado.
Só onde as pessoas têm a liberdade de conservar seus interesses particulares, a parte dos públicos, é que pode haver liberdade religiosa. 3 consequências da perseguição. O rápido avanço do cristianismo, mesmo durante os períodos de feroz perseguição, provou que realmente o sangue dos mártires era a semente da igreja. Durante o período apostólico, o cristianismo havia sido um movimento predominantemente urbano. O número de crentes ativos em Jerusalém após a ressurreição foi calculado em 500 por Paulo, 1 Coríntios 15:6. A correspondência de Plínio indicava que o cristianismo era forte na Ásia Menor pouco depois do início do segundo século. No primeiro século, ele se restringira muito à parte oriental do império, sendo dada aos judeus a primeira oportunidade de aceitarem o cristianismo à medida que o evangelho chegava a novas cidades. No segundo século, a expansão foi rápida entre a população gentílica da língua grega. A igreja de Alexandria tornou-se a principal igreja do Egito. Por volta do ano 200, se encontravam cristãos em todas as partes do império. A ênfase durante o século III recaiu sobre a propagação do evangelho aos latinos da parte ocidental do império. Uma igreja poderosa, tendo Cartago como seu centro intelectual, floresceu no norte da África. Estimativas sobre a população da igreja por volta do ano 300 variam entre 5 e 15% da população do império, que girava em torno de 50 a 75 milhões. A perseguição, todavia, criou problemas internos que necessitavam de solução. 2 duras controvérsias tiveram lugar no norte da África, em Roma, envolvendo a maneira de tratar aqueles que tinham oferecido sacrifícios em altares pagãos durante a perseguição movida por Décio, e aqueles que entregaram Bíblias na perseguição dirigida por Diocleciano, mas que, arrependidos, agora queriam voltar. Uns queriam privá-los de qualquer comunhão com a igreja, outros queriam aceitá-los após um período de prova. A controvérsia donatista, surgida da perseguição diocleciana, ainda não estava resolvida na época de Constantino. Vê capítulo 8, páginas 88 e 89. A perseguição movida por Diocleciano provocou o problema do cânon do Novo Testamento. Se a posse das epístolas podia levá-los à morte, os cristãos precisavam ter certeza de que os livros pelos quais poderiam padecer a morte eram realmente livros canônicos. Essa preocupação ajudou nas decisões finais acerca de qual literatura era canônica. A literatura apologética também foi criada. A era da perseguição é interessante devido à luz que projeta sobre o problema permanente da relação entre a Igreja e o Estado. O cristianismo exigia a fidelidade exclusiva de seus seguidores em assuntos morais e espirituais. O cristão deveria obedecer ao Estado enquanto este não lhe exigisse uma violação de sua submissão moral e espiritual a Deus. Os cristãos que vivem hoje em países onde são perseguidos por sua fé devem ter a história da perseguição primitiva como guia. O problema da obediência a Cristo ou a César é perene na igreja, na história da igreja. Então esse foi o capítulo 7. Esse foi o capítulo 7 do livro acerca da história da igreja.